Se você sente que está no fundo do poço, eu quero que fique comigo até o fim, porque o que vou revelar pode ser exatamente a chave que você vinha buscando em silêncio. Talvez você esteja cansado de lutar contra dívidas que parecem nunca acabar. Talvez esteja enfrentando decepções em relacionamentos, a falta de oportunidades no trabalho ou simplesmente uma sensação esmagadora de vazio interior. Quando tudo isso se acumula, a mente começa a gritar que não há saída. Mas a verdade é que muitas vezes é justamente nesse ponto de escuridão que a luz mais brilhante pode nascer. Napoleon Hill dizia que cada adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou até maior. A Bíblia também nos ensina que até mesmo o ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado. Isso significa que o fundo do poço não é o fim, mas pode ser o começo da sua transformação mais profunda. Antes de avançar, eu preciso pedir algo. Inscreva-se no canal agora, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Aqui nós falamos sobre prosperidade, espiritualidade, lei da atração e sobre como transformar a mente em uma ferramenta de poder. Ao se inscrever, você não apenas se conecta a esse movimento, mas cria um compromisso consigo mesmo de mudar sua vibração. E mudar sua vibração é o primeiro passo para mudar a sua vida. Agora, respire fundo. Imagine-se parado nesse fundo do poço. As paredes parecem altas demais, o céu parece distante e a voz interior talvez diga: "Eu não consigo." Mas olhe com outros olhos. O fundo do poço é sólido, é chão firme. Você não está afundando sem fim. Você tocou o limite, e isso significa que não há mais para onde cair. A partir daqui, só existe um caminho: subir. Essa percepção, simples mas poderosa, pode virar a chave na sua mente. O que você precisa agora não é enxergar a escada inteira, mas apenas dar o primeiro passo. Napoleon Hill falava muito sobre o desejo ardente. Ele dizia que tudo começa com um desejo tão intenso que se transforma em fé e ação. Se você está no fundo, é nesse estado que o desejo pode nascer mais puro. Desejar uma vida melhor não porque é bonito ou confortável, mas porque é necessário, vital, urgente. E esse tipo de desejo gera uma energia que atravessa paredes. Ele acende dentro de você uma chama que nenhuma circunstância externa consegue apagar. Esse é o motor da superação. Pense nas histórias de homens e mulheres que conquistaram o impossível. Muitos deles começaram em condições que pareciam derrotas anunciadas. Abraham Lincoln perdeu inúmeras eleições antes de se tornar presidente. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de inventar a lâmpada. E o próprio Napoleon Hill foi rejeitado, humilhado e ridicularizado antes de escrever Pense e Enriqueça, livro que se tornou um dos maiores marcos da prosperidade mundial. Eles estavam no fundo do poço, mas escolheram enxergar ali a base para construir a escada da vitória. Agora faça uma pausa. Eu quero que você feche os olhos por um instante e visualize. Você está embaixo, mas há uma luz lá em cima. Essa luz é o seu futuro. Essa luz é a vida que você ainda não viveu, os sonhos que ainda não realizou, a prosperidade que ainda não experimentou. Imagine-se dando o primeiro impulso para escalar. Sinta que seus braços são fortes o suficiente, que suas pernas aguentam o peso. Imagine que a cada movimento, mesmo cansado, você sobe mais um pouco. Essa visualização é a semente da sua nova realidade, pois o cérebro não distingue o que você imagina intensamente do que você vive na prática. O que você ensaia na mente, a vida começa a atrair para você. Você já ouviu alguém dizer: "Eu só venci porque caí antes"? Pois é exatamente isso. As quedas nos tiram a ilusão de que controlamos tudo. Elas nos ensinam humildade, mostram que precisamos de fé e nos empurram a buscar algo maior que nós mesmos. Jesus disse:
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse versículo não é apenas um consolo, é um chamado à coragem. Se ele venceu, nós também podemos vencer. O fundo do poço não é maldição, é treinamento. É ali que você aprende a se curvar diante do Criador e a levantar mais forte do que jamais foi. E agora eu te pergunto, você já viveu um momento em que parecia ser o fim, mas depois descobriu que era apenas o começo de algo maior? Escreva nos comentários. A sua história pode inspirar alguém que hoje está se sentindo derrotado. O compartilhamento de experiências é uma das formas mais poderosas de nos conectarmos e de criarmos uma corrente de esperança. Então lembre-se, o fundo do poço não define você. Ele apenas revela que chegou a hora de despertar. Hill dizia que a mente é capaz de transformar derrota em vitória, desde que você decida alimentar pensamentos de poder em vez de pensamentos de derrota. Se até aqui você vinha se dizendo, eu não posso, não consigo, não tem saída, mude agora o script interno. Diga consigo mesmo, eu posso, eu sou capaz, eu tenho forças para me levantar. Porque essa repetição, essa afirmação constante, começa a reprogramar as suas células, a sua energia e a sua vibração. E quando a vibração muda, a vida começa a se alinhar. Agora que você já compreendeu que o fundo do poço pode ser a base de uma nova vida, precisamos falar sobre a mente. Hill repetia inúmeras vezes que a mente é o único recurso ilimitado que todos nós temos e que aprender a controlá-la é a chave da verdadeira riqueza. Quando você está no fundo, é natural que os pensamentos de derrota dominem. Nada dá certo para mim, eu sempre perco, nunca vou conseguir. Esses pensamentos criam uma prisão invisível que muitas vezes é mais forte do que qualquer obstáculo externo. Mas aqui está a verdade. Pensamentos são sementes. Aquilo que você planta repetidamente na sua mente, cedo ou tarde, brotará no jardim da sua vida. E se você vem plantando sementes de escassez, não pode se surpreender por estar colhendo frutos amargos. A Bíblia nos ensina em Provérbios, assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Isso não é poesia, é lei espiritual. Se você imagina fracasso, se vê fracassado e fala como um fracassado, não há como escapar dessa colheita. Mas se você mudar a semente, mudar a imagem interior e mudar as palavras que saem da sua boca, você inicia um processo de recriação. Por isso, Hill insistia na importância das afirmações diárias, na repetição constante de frases positivas que reprogramam o subconsciente. A cada dia em que você olha para o espelho e diz, eu sou capaz, eu vou vencer, eu estou subindo, você dá um golpe mortal nas correntes invisíveis que te mantêm no fundo. Muitos, quando ouvem isso, acham simplista. Como algumas palavras podem mudar minha vida? Mas a ciência hoje comprova o que Hill e a Bíblia já afirmavam. Estudos de neurociência mostram que a repetição de pensamentos cria novos caminhos neurais. É como abrir estradas no cérebro. Se antes o caminho mais usado era o da derrota, a cada afirmação positiva, você vai pavimentando uma nova via. E logo, essa nova estrada se torna o caminho principal. Ou seja, você literalmente treina o cérebro para acreditar no melhor. E quando acredita, você começa a agir de acordo com essa crença, e a vida responde à sua ação. Por isso, eu quero que você comece agora a exercitar a mudança de linguagem. Se você tem dito, estou no fundo do poço, troque por, estou na base de um novo começo. Se você pensa, não tenho forças, troque por, cada dia fico mais forte. Se diz, nada dá certo, declare, tudo começa a se alinhar a meu favor. Pode parecer estranho no início, porque a realidade visível ainda não mudou. Mas é assim mesmo. O invisível sempre antecede o visível. A raiz sempre cresce antes da árvore aparecer.
O que você fala em fé hoje será o que você colherá amanhã. Hill dizia que a fé é o químico eterno que mistura desejo e transforma em realidade. Sem fé, o desejo é apenas sonho. Com fé, o desejo se torna plano, o plano se torna ação e a ação inevitavelmente gera resultados. E a fé começa pela decisão de acreditar, mesmo quando os olhos ainda não veem. É como plantar uma semente na terra. Você não cava todo dia para verificar se ela está germinando. Você confia, você rega, cuida, protege e acredita que no tempo certo a semente romperá a terra. O mesmo vale para a sua vida. No fundo do poço, a semente já está plantada. O que falta é a rega diária da fé e da disciplina mental. E aqui entra outro ponto fundamental, a disciplina. Muitas pessoas querem sair do fundo, mas continuam repetindo os mesmos hábitos que as levaram até lá. Hill alertava que um dos maiores inimigos do sucesso é a falta de autodisciplina. É fácil culpar os outros, o sistema, a economia, a família. Mas a grande virada acontece quando você decide assumir responsabilidade total pela sua vida. Você não controla tudo, mas controla suas escolhas. E as escolhas, repetidas diariamente, formam o destino. Se até ontem você escolheu desistir, hoje você pode escolher persistir. Se até ontem você escolheu reclamar, hoje pode escolher agradecer. Cada pequena decisão é um degrau da escada que vai te tirar desse buraco. Quero que você reflita. Quantas vezes você já prometeu a si mesmo mudar e desistiu no meio do caminho? Quantas vezes começou algo e não terminou? Isso não é fracasso, é apenas falta de consistência. E a consistência nasce de uma decisão: nunca mais desistir de si mesmo. Se você realmente está no fundo, já não tem nada a perder. Então decida hoje que vai agir como se já fosse a pessoa que deseja ser. Ande como se já fosse próspero. Fale como se já fosse vitorioso. Pense como se já estivesse vivendo o futuro que sonha. Essa mudança de postura atrai oportunidades que estavam invisíveis, porque a energia que você emite é completamente diferente. E lembre-se, tudo o que você pensa, sente e fala é oração. Não apenas quando fecha os olhos e dobra os joelhos, mas em cada segundo da sua vida. Se você passa o dia inteiro dizendo "estou quebrado", essa é sua oração. Se passa o dia inteiro dizendo "estou recomeçando", essa também é sua oração. O universo responde à frequência que você emite. Jesus disse: "Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará." Não é sobre o tamanho do problema, é sobre a fé que você coloca em movimento. E essa fé nasce da sua decisão de não se deixar aprisionar pelo fundo do poço, mas de usá-lo como trampolim. Se você chegou até aqui, já entendeu que o fundo do poço não é o fim, mas o começo de algo maior. Agora precisamos falar sobre como transformar dor em combustível, porque a dor pode ser um fardo que paralisa, mas também pode ser a força que te impulsiona. Napoleon Hill dizia que grandes líderes e empreendedores não são aqueles que nunca sofreram, mas aqueles que aprenderam a usar a dor como energia de transformação. Pense nisso. A mesma energia que te derruba pode ser redirecionada para te levantar. Quando você aprende a canalizar, você se torna imbatível. Pare um momento e reflita sobre as suas maiores dores. Talvez seja a perda de alguém, uma traição, uma falência, uma doença. Agora, em vez de apenas reviver essa dor como uma ferida aberta, pergunte-se: o que essa dor está tentando me ensinar? Cada sofrimento traz consigo uma mensagem. Às vezes, a mensagem é que você precisa cortar ciclos destrutivos. Outras vezes, é que você precisa desenvolver resiliência. Outras ainda, é apenas o chamado para se reconectar com Deus e perceber que sozinho você não precisa carregar tudo. A dor, quando compreendida, se transforma em mestre. E aqui está um segredo: você pode converter dor
em propósito. Muitas das maiores missões de vida nasceram de experiências dolorosas. Pessoas que perderam familiares para doenças criaram fundações que hoje salvam milhões. Gente que cresceu na miséria decidiu ensinar finanças para que outros não passassem pelo mesmo. Até Jesus, ao sofrer na cruz, transformou a maior dor em redenção eterna. É isso que significa ressignificar. Olhar para a ferida e transformá-la em fonte de cura, não só para você, mas para os outros. Porque quando você dá significado à sua dor, ela deixa de ser peso e se torna força. Napoleon Hill chamava isso de transmutação emocional. Ele dizia que emoções intensas, como medo, raiva ou tristeza, podem ser convertidas em poder criativo. Se você está no fundo, provavelmente está cheio dessas emoções. Mas em vez de reprimi-las, aprenda a redirecioná-las. A raiva pode virar determinação. A tristeza pode virar sensibilidade para ajudar outros. O medo pode virar cautela inteligente. Tudo depende de como você escolhe canalizar. Não lute contra suas emoções, use-as. Como um rio que parece destrutivo quando transborda, mas que pode gerar energia quando passa por uma turbina, suas emoções podem se transformar em combustível se conduzidas da forma certa. Aqui entra um ponto crucial, a visão. Sem visão, a dor só machuca. Com visão, a dor educa. Hill afirmava que uma pessoa sem visão é como um navio à deriva, empurrado por qualquer onda. Mas quando você tem clareza de onde quer chegar, até a tempestade vira aliada, porque o vento que parecia te destruir passa a empurrar seu barco na direção certa. Então, eu te pergunto, qual é a sua visão? Você sabe para onde quer ir? Ou apenas sabe o que não quer mais viver? Se você não tem uma visão clara, sua mente continuará girando no ciclo da dor. Mas quando você define uma imagem, um propósito, um destino, o fundo do poço vira apenas o primeiro degrau da escada. Eu quero que você faça um exercício agora. Feche os olhos e imagine sua vida 5 anos no futuro. Não como está hoje, mas como você gostaria que estivesse. Onde você mora? Como é a sua saúde? Que tipo de trabalho você faz? Com quem você compartilha seus dias? Visualize nos mínimos detalhes, veja as cores, sinta os cheiros, escute as vozes. Quanto mais real for a sua visão, mais poderosa será, porque o cérebro não distingue entre uma experiência vivida e uma experiência vividamente imaginada. E essa prática cria uma vibração que atrai circunstâncias alinhadas. Isso é ciência da mente e lei espiritual atuando juntas. E quando a visão se tornar clara, transforme-a em propósito, porque é o propósito que dá sentido à dor. Se você sofre apenas por sofrer, a dor parece insuportável. Mas quando você sofre por algo maior, a dor vira sacrifício e até mesmo prazer. Uma mãe suporta as dores do parto porque sabe que está trazendo vida. Um atleta suporta os treinos exaustivos porque sabe que está buscando a medalha. E você pode suportar os desafios atuais porque sabe que está construindo a versão mais forte de si mesmo. Esse é o segredo. Quando você entende que a dor é parte do processo, ela perde o poder de te esmagar. Agora, traga a fé para dentro dessa visão. Hill dizia que a fé é o elemento que transforma pensamento em poder. A Bíblia declara que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso significa que a fé é o canal por onde o impossível se torna realidade. Quando você olha para o fundo do poço e ainda assim acredita na sua subida, você abre espaço para o milagre. Porque o milagre não acontece quando você vê, mas quando você crê. E a cada passo de fé, portas que pareciam fechadas começam a se abrir. Pessoas aparecem, oportunidades surgem e até mesmo a energia do seu corpo muda. Não é mágica, é lei universal respondendo à sua vibração. Lembre-se, a sua dor não é um fim, é uma ponte. O fundo do poço não é prisão, é fundação. A queda não é derrota, é preparação.
Cada lágrima que você derramou pode regar a semente de uma nova vida. Cada noite em claro pode ser a vigília que fortalece sua alma. Cada não que você ouviu pode estar te empurrando para o grande sim da sua vida. Mas para isso, você precisa decidir hoje que não vai mais usar a dor como desculpa, e sim como energia. Porque o poder já está em você, esperando apenas ser despertado. Agora que você entendeu como transformar dor em combustível e criar uma visão clara do futuro, precisamos falar sobre os instrumentos práticos que vão te tirar, passo a passo, do fundo do poço. Napoleon Hill foi muito objetivo ao ensinar que sucesso não é sorte, mas resultado de leis aplicadas com disciplina. E uma dessas leis é o poder da associação, ou como ele chamou, o mastermind. Ele descobriu que quando duas ou mais pessoas se unem em harmonia com um propósito definido, nasce uma terceira mente, capaz de gerar ideias, forças e soluções que nenhum indivíduo isolado conseguiria. Isso significa que você não precisa e nem deve tentar sair sozinho do buraco. Você precisa de alianças estratégicas, pessoas que fortaleçam sua fé, que compartilhem sua visão, que não te puxem para baixo, mas te empurrem para cima. Aqui entra uma reflexão importante. Quem está ao seu redor? Quem são as vozes que você ouve todos os dias? São vozes que reforçam sua esperança ou que alimentam sua derrota? Se as pessoas à sua volta só dizem, não vai dar certo, você não presta, desista. Então você está cercado por ladrões de energia. E se quer subir, precisa escolher novos círculos. A Bíblia diz, as más companhias corrompem os bons costumes. Isso não é conselho moral apenas, é instrução prática. Quem anda com sábios se torna sábio. Quem anda com tolos sofre as consequências. Escolha melhor quem está ao seu lado e verá sua vida mudar. Além do Mastermind, Hill falava sobre autodisciplina. No fundo do poço é comum esperar que alguém venha resgatar você. Mas a verdade é que a mão que vai te puxar é a sua própria decisão diária. A autodisciplina não é algo mágico. É o hábito de escolher o que você deve fazer, mesmo quando não tem vontade. Isso pode significar acordar mais cedo, economizar quando todos gastam, estudar enquanto outros se distraem, persistir quando outros desistem. Cada escolha disciplinada é como uma pedra colocada na escada que te tira do fundo. Sem disciplina, o poço vira morada. Com disciplina, o poço vira apenas memória. Outro ponto é a persistência. Quantas vezes você tentou e desistiu? Hill dizia que a maioria das pessoas está a um passo do sucesso quando desiste. Ele contou histórias de pessoas que cavaram por meses atrás de ouro e pararam exatamente 3 pés antes de encontrar a mina. Outros vieram, cavaram um pouco mais e ficaram ricos. O fundo do poço pode parecer profundo, mas se você continuar escavando, pode descobrir que o tesouro estava justamente ali. A persistência é a diferença entre quem apenas sonha e quem realiza. E persistir não é repetir cegamente o mesmo erro, mas aprender com cada tentativa, ajustar a rota e seguir em frente. Quero te dar um exemplo prático. Imagine um homem endividado, sem emprego e sem esperança. Ele pode passar os dias reclamando da injustiça do mundo, esperando um milagre cair do céu. Mas também pode decidir usar a disciplina e a persistência. Ele se levanta cedo, mesmo sem ter para onde ir. Usa o tempo para aprender algo novo, nem que seja assistindo vídeos gratuitos ou lendo conteúdos na internet. Faz contatos, oferece pequenos serviços, aceita trabalho simples, mas não para. A cada dia, constrói algo, até que uma oportunidade maior surge. Não é mágica, é consequência da disciplina e da persistência. Quem insiste, vence. Quem para, afunda. E não podemos esquecer da fé ativa. Fé não é apenas esperar, é agir como se já fosse realidade. Hill dizia que a fé precisa estar presente em cada ação, porque é ela
que cria a energia invisível que atrai as circunstâncias corretas. A Bíblia reforça: a fé sem obras é morta. Isso significa que não adianta apenas acreditar se você não age. E não adianta agir sem acreditar. O poder está na combinação. Quando você acredita com todo o coração e, ao mesmo tempo, coloca o corpo em movimento, o universo se curva ao seu favor. É assim que você transforma o fundo do poço em um testemunho de vitória. Agora, faça uma escolha consciente. Transforme sua mente em fortaleza. Não permita que pensamentos de derrota se instalem sem resistência. Lembre-se, você é o guardião da sua mente. Hill dizia que a única coisa sobre a qual temos controle absoluto é o que pensamos. Então, use esse poder. Se um pensamento de medo surgir, substitua imediatamente por uma afirmação de coragem. Se a dúvida bater, declare em voz alta: eu creio no meu futuro. Se a tristeza tentar te dominar, coloque uma música que eleve seu espírito. Leia algo que inspire. Faça uma oração de gratidão, porque cada escolha mental é um tijolo que constrói sua saída. Eu quero te perguntar: você já percebeu que muitas vezes o que te prende não são as circunstâncias, mas a sua própria mente? Escreva nos comentários se você já viveu essa experiência de perceber que o problema maior estava dentro de você. Sua resposta pode ajudar outras pessoas a se reconhecerem nesse processo e entenderem que não estão sozinhas. Lembre-se sempre: não importa quão fundo você tenha caído, existe sempre um caminho de volta, mas esse caminho é feito de visão, fé, disciplina, persistência e boas alianças. Essas são as chaves que Hill nos deixou e que a própria Bíblia confirma em inúmeros versículos. Se você aplicar cada uma delas, não apenas sairá do fundo do poço, mas construirá uma vida tão sólida que jamais cairá no mesmo buraco novamente. Até aqui, você já percebeu que o fundo do poço pode se transformar em alicerce para a sua grande virada. Falamos sobre visão, disciplina, persistência e fé ativa. Agora, precisamos aprofundar a dimensão espiritual desse processo, porque sem espiritualidade, o sucesso se torna vazio, e sem propósito, o dinheiro vira apenas peso nas mãos. Napoleon Hill dizia que a verdadeira riqueza começa na mente, mas floresce na alma. E a Bíblia confirma: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso significa que prosperidade verdadeira não é apenas sobre ter, mas sobre ser. Quando você está no fundo do poço, muitas vezes se sente esquecido por Deus, mas é justamente ali que Ele mais trabalha. A semente não germina na luz, mas no escuro da terra. O milagre não nasce no conforto, mas na adversidade. José, no Egito, foi jogado em um poço e depois em uma prisão antes de se tornar governador. Davi foi perseguido, humilhado e rejeitado antes de ser rei. Paulo passou por naufrágios, açoites e prisões antes de ser reconhecido como apóstolo. Todos tiveram seus poços, mas foi no fundo que encontraram a força que os fez grandes. O que você vive hoje pode ser apenas o treinamento para a missão que Deus preparou para você. E aqui está uma verdade que poucos aceitam. O fundo do poço nos obriga a olhar para cima. Enquanto você tem recursos, amigos e caminhos aparentes, sua tendência é confiar apenas em si mesmo. Mas quando não sobra nada, só resta erguer os olhos para o alto. E nesse momento, você descobre que nunca esteve sozinho. É nesse ponto que a fé deixa de ser teoria e vira sobrevivência. É ali que você aprende a orar, não com palavras bonitas, mas com gemidos da alma. E essa oração sincera é a que move céus e terra. Napoleon Hill falava sobre o sexto sentido, aquela voz interior que nos guia quando estamos alinhados com a inteligência infinita. Muitos chamam de intuição, outros de Espírito Santo. O nome não importa. O que importa é reconhecer que existe um poder maior que nós, sempre disposto a nos orientar. Quando você se cala, quando deixa de reclamar e começa a ouvir,
Essa voz se torna clara. Ela mostra caminhos, inspira ideias, envia pessoas certas. O problema é que muitos fazem tanto barulho com suas queixas que não conseguem ouvir a direção que já está sendo dada. Por isso, quero propor algo agora. Em vez de pedir apenas para sair do fundo, peça sabedoria para entender por que caiu lá. Pergunte a si mesmo: o que Deus quer me mostrar através dessa experiência? Muitas vezes, o fundo do poço revela vícios escondidos, relacionamentos tóxicos, escolhas erradas que vinham sendo ignoradas. Ele força você a parar e olhar para dentro. E esse olhar pode ser doloroso, mas é libertador. Porque quando você reconhece as próprias falhas, abre espaço para a verdadeira mudança. E nunca esqueça: prosperidade não é apenas dinheiro. Prosperidade é saúde, paz, relacionamentos saudáveis, propósito de vida e sim, também recursos materiais. Mas o dinheiro é apenas uma parte. Hill dizia que muitos homens ricos são pobres de espírito, porque acumularam sem entender o verdadeiro valor. A verdadeira riqueza é equilibrada. É quando você prospera em todas as áreas, porque aprendeu a alinhar mente, corpo e espírito. E quando esse alinhamento acontece, o fundo do poço se torna apenas uma lembrança distante, uma história que você contará para mostrar até onde Deus pode levar alguém que não desistiu. E eu quero que você pense comigo. Você já experimentou momentos em que parecia que estava sozinho, mas depois percebeu que havia uma força maior te sustentando? Escreva nos comentários. Sua história pode ser a resposta que alguém precisa para não desistir hoje. Lembre-se, cada comentário aqui é mais que palavras, é um ato de fé compartilhada. É como estender a mão para alguém que ainda está no fundo. Por fim, entenda isso. Você não foi criado para viver enterrado em dor. Você foi criado para brilhar, para multiplicar talentos, para ser luz no mundo. E se hoje você sente que está no fundo, saiba que é apenas uma fase. As fases passam, mas quem você se torna nelas permanece. Decida que vai sair do fundo não apenas para se salvar, mas para ajudar outros a saírem também. Porque o verdadeiro propósito da superação não é apenas mostrar sua vitória, mas inspirar vitórias. Chegamos ao momento final desta mensagem. Se você acompanhou até aqui, já percebeu que estar no fundo do poço não é o fim, mas o recomeço. Napoleon Hill nos ensinou que cada derrota carrega a semente de um benefício equivalente. A Bíblia confirma que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu digo a você agora, essa manhã está chegando. Talvez hoje mesmo, talvez amanhã, talvez em breve, mas está a caminho. E a única coisa que você precisa fazer é não desistir. Continuar acreditando, continuar subindo, continuar orando, continuar agindo. Se você está cansado, descanse em Deus, mas não desista. Se sente medo, transforme-o em combustível. Se sente dor, use-a como alavanca. Se perdeu tudo, agradeça, porque agora pode recomeçar do zero, com uma sabedoria que antes não tinha. Tudo o que você viveu até aqui foi treinamento. Tudo o que você enfrentou foi preparação. Você não é vítima, é sobrevivente. E sobreviventes têm histórias de vitória para contar. Eu quero que você faça uma escolha agora. Declare em voz alta, onde quer que esteja: eu estou subindo. Eu estou vencendo. Eu estou no fundo apenas para criar impulso para voar mais alto. Repita isso todos os dias. Escreva em um papel, cole no espelho, grave no seu coração. Porque as palavras que você diz com fé se transformam em realidade. Hill dizia que aquilo que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Se você conceber vitória, acreditar na vitória e agir como vitorioso, cedo ou tarde, a vitória se tornará fato. E aqui vai a última lição: ajude alguém. O fundo do poço faz você olhar apenas para sua própria dor.
Mas quando você estende a mão a outro que sofre, algo poderoso acontece. Sua dor diminui, sua fé aumenta e sua vida ganha novo significado. Porque prosperidade não é apenas receber, é também dar. E quando você se torna fonte de inspiração, você se conecta ao fluxo infinito da abundância divina. É isso que transforma derrotas em testemunhos, lágrimas em sementes e quedas em voos. Se este vídeo falou com você, inscreva-se agora no canal, curta, compartilhe e deixe seu comentário. Escreva aqui: eu escolho subir. Essas 3 palavras podem ser a chave para a sua nova vida. Porque ao escrever, você confirma sua decisão, você vibra no presente e atrai o futuro. E quando milhares de pessoas fizerem isso juntas, criaremos uma corrente de fé capaz de mudar histórias. Lembre-se, você não está sozinho. Nós estamos juntos nessa jornada e juntos vamos vencer. Você não nasceu para viver enterrado em dor. Você nasceu para vencer. O fundo do poço não é sua casa, é apenas um lugar de passagem. Levante-se, recomece, brilhe, porque a sua história não acaba aqui. Ela está apenas começando.